Hoje nós iremos apresentar sobre o projeto Hand Games, que foi desenvolvido por nós, Alan Capistrano e João Eric Barbosa, para a disciplina Computação Visual. Esse aqui será o roteiro da nossa apresentação. Nós primeiramente iremos falar das bibliotecas externas que nós utilizamos para o trabalho, né? Depois iremos falar um pouco sobre o projeto, a respeito também sobre os conceitos teóricos e como eles foram aplicados, sobre os desenvolvimentos dos jogos que estão presentes nesse projeto. E por fim, falaremos sobre as referências que utilizamos para esse trabalho. Começando com as bibliotecas, para esse trabalho, né, nós utilizamos três principais bibliotecas: o OpenCV, o MediaPipe e o KiviMD. Bom, o OpenCV ele é a maior biblioteca de visão computacional do mundo. Ela fornece ferramentas de visão computacional otimizadas e em tempo real. Nós utilizamos ela principalmente para a parte de aquisição das imagens através da webcam, também para o processamento de imagens em cores e na parte da detecção de pele, para reduzir um pouco o processamento. Iremos falar um pouco mais sobre isso ainda nessa apresentação. Já a biblioteca MediaPipe é uma biblioteca open source que é mantida principalmente pelos desenvolvedores da Google. Ela fornece soluções de machine learning personalizada, multiplataforma, para mídias ao vivo e streaming. A principal aplicação dessa biblioteca para o nosso trabalho foi que ela foi a responsável pela identificação das mãos, né? Então, nós damos a entrada das imagens da webcam para ela e com base nisso ela retorna alguns pontos que formam a mão. Então, a partir das APIs também disponibilizadas por essa biblioteca, nós conseguimos justamente fazer o reconhecimento da posição das mãos e dos símbolos que estão sendo formados pelos dedos. Também utilizamos a biblioteca KiviMD para justamente a criação da interface gráfica do jogo, em que ela fornece uma coleção de widgets que são compatíveis com o Material Design para uso juntamente com o framework gráfico, o Kivi, que nada mais é do que um framework multiplataforma para o desenvolvimento de interfaces gráficas. Falando um pouco agora sobre o projeto, o Hand Games ele consiste em um jogo que utiliza a visão computacional. Na verdade, né, ele é um conjunto de 3 jogos que envolve as mãos. Dentre eles nós temos o Jokenpô, o Par ou Ímpar e o número mais próximo. Nesses 3 jogos, o jogador utiliza a mão e é através da webcam deles que nós fazemos a obtenção das imagens. Então nós processamos e a partir disso identificamos quem foi o vencedor daquela rodada. O projeto ele foi inteiramente desenvolvido utilizando a linguagem Python na versão 3.10 com o auxílio das bibliotecas que eu citei anteriormente. Nós resolvemos segmentar esse projeto em 3 partes principais. A primeira delas sendo o Hand Tracking, que é uma biblioteca que foi desenvolvida por nós mesmos, que utiliza por debaixo dos panos principalmente o MediaPipe, e ela foi desenvolvida para que ela seja genérica e possa ser reaproveitada em outros projetos. Nós também temos Hand Games, que foi um projeto que ele possui implementado as regras de negócios dos 3 jogos, Jokenpô, número mais próximo e Par ou Ímpar. E para isso, né, ela também implementa o módulo Hand Tracking e o OpenCV. A partir desse projeto, já é possível você jogar qualquer um desses 3 jogos. Basta executá-lo e a partir das teclas de atalho do teclado, como o S para o Par ou Ímpar, o N para o número mais próximo e o J para o Jokenpô, você consegue testar cada um desses jogos. Vale ressaltar que é possível alterar, né, quais são as teclas através do código. E por fim, nós temos o Hand Games GUI, que seria um projeto mais amigável, né, já que ele faz uso de uma interface gráfica que nós desenvolvemos, utilizando justamente o KiviMD, para que fique mais intuitivo do usuário final conseguir jogar o jogo. Nele você consegue selecionar qual jogo você quer jogar, e nesse projeto, né, assim como o Hand Games, você tem implementado as regras de negócios de cada um dos jogos, e também faz uso do OpenCV para poder funcionar. É justamente esse projeto que iremos apresentar neste vídeo. Esse aqui é um diagrama simples que demonstra justamente as dependências principais de cada um desses 3
módulos. Falando agora um pouco sobre os conceitos teóricos e as aplicações deles no nosso projeto. Começando com visão computacional, né? O objetivo principal da visão computacional é permitir que os computadores eles compreendam e interpretem o conteúdo visual de maneira semelhante como nós humanos fazemos. Esta área de pesquisa ela envolve a aplicação de algoritmos e técnicas de processamento de imagem, aprendizado de máquina, reconhecimento de padrão e inteligência artificial para extrair informações significativas e relevantes, né, tanto de imagem quanto de vídeos. Também, né, utilizamos o conceito de modo estatística, que se refere a um valor ou um conjunto de valores que ocorre com a maior frequência em determinado conjunto de dados. Essa é uma informação valiosa que pode ser utilizada para identificação de padrões, preferências ou até de características dominantes. Nesse projeto, nós utilizamos a moda para poder, por exemplo, no jogo par ou ímpar, pegar qual foi o número de maneira mais precisa que o jogador fez naquela rodada. Então a gente prefere pegar um conjunto de amostras e então fazer a moda estatística para pegar de maneira mais precisa qual foi o número que o jogador jogou, por exemplo, no jogo par ou ímpar. Além disso, a gente também usou conceitos de detecção de pele, em que é um algoritmo que é utilizado para identificar regiões de pele em uma imagem ou vídeo. E esse algoritmo, nada mais, ele pega um conjunto de valores de intensidades de cores para determinar quais são as cores que representam a pele, e a partir disso ele consegue segmentar uma imagem ou vídeo para que a gente consiga reduzir o processamento e, em contrapartida, vai ter mais desempenho na nossa aplicação. Então, a gente segmentou a região de interesse, que nesse caso é a pele das mãos, e eliminou as outras informações de fundo, e dessa forma a gente conseguiu mais desempenho para a nossa aplicação. Aqui é o código que mostra a função de detecção de skin, que é a detecção de pele, que retorna a uma imagem contendo somente essas regiões de pele, em que a gente definiu aqui os mínimos valores de cores para uma pele e o máximo valor que representa um tom de pele também. E aí a gente aplica uma máscara que tem esses valores mínimos e máximos à imagem original e obtém a imagem só com aqueles tons de pele. A gente também utilizou o conceito de posicionamento de pixels, em que cada pixel de uma imagem ele possui uma localização específica, e é importante entender esse posicionamento para realizar operações em diversas aplicações, como por exemplo detecção de objetos, rastreamento de movimento e etc. E na nossa aplicação, a gente utilizou esses conceitos para as posições X e Y de cada articulação da mão para interpretar e responder aos gestos. E aí, além disso, a gente teve que garantir também que as informações fossem atualizadas em tempo real para que a gente conseguisse acompanhar essas mudanças de gestos na webcam. Então aqui está a função Process Image, em que ela faz esse processamento da imagem para identificar o que é que são mãos e o que não é no vídeo. E a partir disso, no próximo código, a gente tem o código Find Positions, em que ele identifica as posições X e Y de cada articulação da mão, e aí dessa forma a gente consegue manipular de forma mais precisa o que é que está acontecendo na movimentação. Então, Landmark ID significa o índice de uma articulação e X e Y são os valores correspondentes dos pixels dessa imagem. Aqui abaixo a gente tem a função Draw Landmarks, que desenha as marcações das mãos presentes na imagem para que a gente consiga visualizar o que é que está acontecendo nesse rastreamento das mãos. Falando agora sobre o desenvolvimento dos jogos, a gente começou falando do jogo Jokenpô, que também é conhecido como Pedra, Papel e Tesoura, e ele tem o objetivo de escolher um desses três símbolos, cada jogador escolhe um desses três símbolos, de forma a vencer a depender da comunicação, da combinação dos dois símbolos. Dessa forma, a gente utilizou conceitos já falados, como o posicionamento dos dedos na tela, para que, de acordo com o posicionamento, a gente consiga identificar um padrão de gesto que corresponde a um dos três símbolos. Pedra seria todos os dedos abaixados, papel todos os dedos levantados, tesoura apenas os dedos indicador e médio levantados. Pelo código dá para a gente perceber
com essa função isRock, que ela verifica se o gesto da mão representa um gesto que corresponde à pedra, em que a pedra, todos os dedos devem estar abaixados. Então, a gente retorna um booleano se todos os dedos estiverem abaixados ou não. O próximo código verifica se o gesto corresponde a um papel em que todos os dedos devem ser levantados e da mesma forma retorna verdadeiro se tiver todos levantados e falso se não tiver. A próxima função verifica se é tesoura. Tesoura só precisamos do dedo indicador e médio levantados e os outros dedos abaixados. Da mesma forma, ele retorna verdadeiro se isso acontecer e falso se não acontecer. O próximo jogo, para o ímpar, ele é um jogo simples, em que geralmente se joga duas pessoas e o objetivo é adivinhar se o resultado da soma dos números de cada jogador será par ou ímpar. Então, a partir desses princípios já explicados por nós, a gente utilizou a contagem da quantidade de dedos de todas as mãos que estão sendo mostradas na tela para verificar o resultado. Cada jogador ele vai escolher um palpite, se ele vai querer que o resultado dê ímpar ou par. E se a soma do total de dedos der um número ímpar, o jogador que escolheu ímpar vence, caso contrário, o jogador que escolheu par vence. Aqui está a função principal que a gente criou para determinar o ganhador, em que a partir do número de dedos levantados a gente consegue verificar se esse número é ímpar ou par a partir dessa função. Então ela retorna verdadeiro se a função for par e falso se a função for ímpar. O próximo jogo é o número mais próximo, em que o jogo é jogado também por dois jogadores e cada um faz um palpite de um número. E o objetivo é acertar o número exato ou chegar o mais próximo possível do número sorteado. A implementação também utilizou o conceito da contagem da quantidade de dedos que estão levantados para verificar o resultado. Então, cada jogador ele vai digitar um palpite de um número e se a soma dos dedos for mais próxima ou igual ao número que o jogador escolheu, ele vencerá. E caso contrário, se o palpite dos dois jogadores tiverem a mesma proximidade, então o resultado será um empate. Aqui está a função chamada de nearest number, que indica qual jogador chegou mais próximo do valor informado. Então ele vai verificar a partir do palpite de cada jogador e o valor que realmente deu, e vai verificar qual palpite chegou mais próximo do valor sorteado. E com isso ele vai retornar o resultado exato. Então, a partir disso, todos os conceitos já foram explicados. Aqui só estão as referências que a gente utilizou, como KVMD, MediaPipe, o OpenCV e o próprio Python. E a seguir a gente vai mostrar a aplicação funcionando propriamente dita. Essa aqui então, né, é a tela inicial quando você executa o projeto HandGames GUI. Clicando aqui em jogar, exibe justamente as três opções de jogos que nós temos. Eu posso clicar aqui, por exemplo, no Jokenpô. Bom, a tela aqui do Jokenpô, né, ela exibe justamente a webcam do usuário, um FPS aqui em cima e o botão de jogar. Então aqui já está acontecendo o tracking das mãos. E como o Jokenpô ele só é jogado por duas mãos, mesmo que eu coloque uma terceira, ela não vai estar sendo identificada. Então, agora fazendo a demonstração. Começou um timer, né? E aqui embaixo está dizendo que quem jogou papel venceu, já que eu escolhi pedra e João escolheu papel. Voltando aqui no menu e agora escolhendo o jogo para o ímpar, a tela em si é bem parecida com a do Jokenpô, com a diferença, né, que no para o ímpar cada um pode usar as duas mãos, então ele faz o tracking de no máximo 4 mãos. Aí, por exemplo, eu vou ser par E o ímpar? Então nós vamos fazer uma jogada aqui. Como eu joguei 1 e João jogou 5, né? A soma é 6, então quem escolheu par venceu. Agora, por último, nós temos o jogo número mais próximo, em que a tela dele é um pouco diferente dos outros dois jogos por conta desses dois novos campos. E os dois jogadores eles vão escolher os números que eles acham que vão chegar mais próximo da soma dos dedos. Então, quando a gente clicar em jogar, a gente vai colocar os dedos na tela e vai ser exibido o resultado. Lembrando que eles não podem escolher os mesmos valores, porque senão o jogo não vai funcionar. Posso escolher aqui, por exemplo, 7. Eu vou escolher 3. E aí iremos clicar em jogar e fazer os palpites.
Então, como a soma aqui deu 10, né, já que eu joguei 5 e o João jogou 5, o meu palpite foi o mais próximo, por isso que ele indica que o jogador 1 venceu.